Saudações, meu nome é Arthur Schettini, sou graduando em Letras pela Universidade Estadual de Minas Gerais, sou bolsista do PAPQ, sou orientando do Lucas Peter, doutor em Estudos Linguísticos, e o presente trabalho é um recorte da pesquisa que eu desenvolvo aqui na UENG. Né? O título do projeto é Ambiguidade e Polissemia nos Quadros Silenciosos de O15 de Chico. Palavras-chave: quadrinhos, sonocronografia, polissemia, ambiguidade e análise do discurso semilinguística. A área linguística, letras e artes, sub-área linguística, e a linha de pesquisa é a análise do discurso. Esse trabalho tem por objetivo analisar um quadro silencioso da obra O 15, de Chico, com foco em sua polissemia e ambiguidade. Então, o que são os quadros silenciosos e como eles podem ser interpretados? Bom, os quadros silenciosos eles são quadros que têm ausência de signos verbais, portanto, não possuem onomatopeias, balões de diálogos, recordatórios. Todos esses signos verbais eles não aparecem num quadro silencioso. Então, o tipo de silêncio evocado aqui necessariamente exclui algum dito para que o dizer seja novamente possível. Ou seja, é retirado os signos verbais para que os signos silenciosos possam novamente dizer algo. Né? Em Costa, em 2013. Né? Então, o silêncio nos quadrinhos é outro signo complexo, um signo não verbal, não fônico, cujo emprego pode assumir inúmeros sentidos. Ele aparece como componente intencional do texto, ou seja, ele é um recurso que o quadrinista possui para dizer algo novo. É um recurso extremamente rico, ele pode assumir inúmeros sentidos, ele tem uma ampla possibilidade de interpretação. E ele aparece como componente intencional. O quadrinista ele coloca intencionalmente esse quadro silencioso em sua obra. É uma forma que o quadrinista tem, uma estratégia que o quadrinista tem extremamente rica para utilizar na sua obra. Né? Então, o que é a polissemia e a ambiguidade? Os termos ambíguos são os que podem ser interpretados em pelo menos duas formas, sendo assim, tendo uma pluralidade de sentido. Né? Esses termos ambíguos eles podem ser signos tanto verbais como signos não verbais. Já a polissemia ela ocorre quando um termo, expressão ou signo tem mais de um sentido, sendo assim mais de uma significação, o processo de significar. Ou seja, você pode, num quadro silencioso, um quadro polissêmico, colocar um novo sentido, um novo significado para aquele quadro. Você consegue ressignificar ele, por ele ser um quadro polissêmico, um quadro ambíguo, um quadro aberto à interpretação. Bom, do corpus escolhido para analisarmos aqui é o quadro silencioso de número 3 da obra de Chico, né? Está presente na página 7. A obra possui ao todo 59 quadros silenciosos, porém iremos analisar aqui somente um devido ao tempo que possuímos para tal. Bom, a obra ela se passa numa época de grande seca, né, a seca de 1915, por isso o nome O 15. Né? Bom, e a gente consegue extrair do quadro que é uma noite nem fria, mas também não é uma noite quente, né? A personagem ela tá com uma blusa de manga longa, tecido aparentemente fino,
A iluminação do quadro aparenta vir da maior parte da luz da lua, mesmo que, né, tenha ali um abajur na, na cômoda ao lado da cama, porém a maior iluminação do quadro aparenta vir da luz da lua, né? A personagem, ela está de costas para o leitor e com a cabeça virada para a lua. Então a gente pode levantar a hipótese de que o personagem está pensativa, preocupada com algo. Ou a gente também pode levantar a hipótese que ela só está olhando para a lua mesmo. Ou ela pode simplesmente ter ido até a janela para olhar o movimento lá fora e fechar a janela para dormir. São todas hipóteses válidas. Porém, né, a imagem da história em quadrinhos, cujo sentido muitas vezes permanece aberto quando ela se apresenta isolada e sem ancoragem verbal, encontra sua verdade na sequência. Então, assim, quando a gente pega uma imagem para analisar, uma imagem única, como é o caso aqui, por ser uma imagem com possibilidades, muitas possibilidades, a gente vai conseguir ter a confirmação de que se nossa hipótese está certa ou não nos quadros sequentes, né? Nos quadros que estão por vir, nas suas sequências. Então vale ressaltar aqui que antes desse quadro, dessa cena dela na janela, a protagonista ela estava conversando com sua avó, né, vendo ela rezar pedindo chuva e nada de chuva vir. E aí a gente tem esse quadro silencioso e logo após, na sequência, a gente tem a confirmação de nossa hipótese, de que ela de fato estava preocupada, porque era época de seca e mais seca, e sua avó, muito devota, rezando e pedindo chuva e nada de chuva vir, e ela estava preocupada com seu futuro, se ela ia embora, se ela ia ficar ali, o que ela ia fazer, como eles iam lidar com esse tipo de seca, né? Então, assim, a gente encontra a verdade, a confirmação de nossa hipótese nos quadros na sequência, né? Portanto, a gente percebe que o silêncio ele é um signo, né? E a paráfrase representa assim o retorno aos mesmos espaços do dizer. Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado. A paráfrase está do lado da estabilização, ao passo que, na polissemia, o que temos é deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o equívoco, ou seja, olha que interessante. Os quadros silenciosos, né, usar esse signo de silêncio nos quadros, ele é muito rico, porque você consegue jogar com o equívoco do leitor. Você torna a leitura mais dinâmica, a leitura mais participativa. O leitor, quando olha o quadro silencioso, levanta algumas hipóteses, como fizemos agora há pouco na análise, a gente levanta hipóteses e construímos cenários, e todos eles possíveis, né? Mas a gente só vai encontrar a verdade na sequência. Então, é um recurso extremamente rico que o quadrinista tem para brincar com o equívoco do leitor. Né? Então, as palavras e imagens na linguagem das histórias em quadrinhos funcionam de maneira diferente do que funcionariam em uma publicidade, por exemplo. No caso de uma tradução intersemiótica quadrinística, ela será tão mais distante da obra-fonte quanto menos redundante for a relação entre as imagens propostas e as palavras extraídas e mantidas da obra-fonte. Ou seja, quanto mais distante, quanto menos se utilizar da obra-fonte, melhor. E os quadros silenciosos são uma oportunidade perfeita para tal. Além de ser uma opção extremamente rica, como a gente já viu, né, que as possibilidades são gigantescas, o autor consegue brincar com as interpretações do leitor, com os equívocos que ele vai tomando, e o quadrinista consegue colocar a sua digital, a sua assinatura na obra, que ele consegue, em uma cena só, criar
tantas possibilidades diferentes, abrir tanto leque de possibilidades, que com signos verbais não seria possível, tanto que não foram, né? Então, como a palavra, o silêncio tem um peso, e é às vezes como algo contendo sentidos a serem descobertos. Ou seja, não fica uma coisa óbvia, fica algo em aberto, fica algo um pouco subjetivo para o leitor, né? Opa, fica algo em aberto para o leitor. Então o quadro ele é ambíguo e polissêmico, a gente consegue perceber isso, chegar a essa conclusão, e o silêncio ele é um signo. Então a gente consegue perceber, né, nesse quadro que ele é ambíguo e polissêmico. O silêncio ele é um signo e é um recurso extremamente rico para o quadrinista utilizar, para brincar, jogar com os equívocos do leitor, né? Então aqui estão as referências utilizadas para a construção dessa explicação e muito obrigado. Olá, eu sou Lohoma Bastos, sou mestre em Educação e Docência pela UFMG e o tema da minha pesquisa é o Ateneu em HQ, uma adaptação narrativa de impressões e sentidos. O clássico é do escritor brasileiro Raul Pompeia, foi publicado no último quartel do século XIX no Brasil, um período em que o país vivia muitos conflitos sociais e políticos. 1888, por exemplo, marcou o fim da escravidão, pelo menos a abolição da escravidão data esse tempo. Logo em seguida foi o fim do Império e no próximo ano aconteceu o advento da República. Esse é o contexto também do estilo realista da literatura, da linguagem da palavra. A obra do Pompeia, ela traz a história de um menino de 11 anos, que é o personagem narrador, que vai contar na vida adulta como foi a sua trajetória no Colégio Ateneu, que é um colégio interno que recebia só os filhos da burguesia carioca, e ele vai narrar essa história com muita amargura, com muito peso nas palavras e com um tom impressionista, expressionista. Apesar da obra ter uma influência realista, naturalista, e ela é marcada por crítica ao comportamento humano, ela tem uma crítica contundente às questões da conduta humana, da questão da hipocrisia, tem uma crítica às questões religiosas, às instituições de um modo geral, né, políticas, como a monarquia, a instituição escolar. A obra faz uma crítica absurda, profunda, grave e séria em relação ao sistema pedagógico daquela época, que infelizmente a gente ainda vivencia isso na escola do século XXI no Brasil. Bom, a obra do Pompeia, ela foi adaptada para a linguagem dos quadrinhos pelo quadrinista Marcelo Quintanilha em 2012. E o MEC escolheu essa obra e distribuiu nas escolas públicas por meio do Programa Nacional Biblioteca na Escola, que até meados de 2014, 2015, quando eu estava trabalhando no acervo do PNBE na UFMG, na Faculdade de Educação, ele estava enfraquecendo o seu funcionamento devido às mudanças que estavam acontecendo na estrutura política do Brasil, principalmente na questão executiva do governo federal. E ele foi difundido, fundido, evaporado, na verdade, pulverizado no PNLD, que é a escolha de livros didáticos. Né? Então, é uma política pública séria que tinha uma iniciativa de fomento à leitura literária, crítica, fomenta a alfabetização com leitura de obras super bacanas e que foi extinto, sem nenhuma explicação. Bom, o contexto histórico, considerando as questões que ferviam no país, junto às características da obra, eu também fiz uma escolha dos temas da narrativa, para poder somar o contexto do país, as características da obra,
que uma das coisas mais interessantes na obra do Pompeia é ela ser memorialista, porque ele está narrando na vida adulta o que ele viveu. Então, esse caráter sofrido, com um tom traumático, de quem sentiu e conta, está impressa nessa obra dele, que é fantástica. E é também considerada a única obra da literatura, da linguagem literária, impressionista no Brasil. E os temas da narrativa que eu escolhi, na verdade, pelo menos por enquanto, porque eu ainda estou escrevendo o projeto, eu fiz esse resumo e agora para poder gravar o vídeo, né, para poder montar os slides, esquematizar a apresentação, o próprio projeto já andou um pouquinho, já está tomando outros rumos, mas para fazer um recorte para poder analisar a trajetória desse personagem narrador, que é o Sérgio, que tem 11 anos e vai para esse colégio interno que chama o Ateneu. Bom, o objetivo da pesquisa, ele é a transformação do personagem, que vai para essa escola aos 11 anos de idade e fica ali por aproximadamente 2 anos e sofrendo todo tipo de sorte e revés, e ele narra isso lá na vida adulta. Então, o meu objetivo, o meu objeto de análise é a adaptação em HQ. E o meu objetivo é analisar a transformação desse personagem narrador, as suas características físicas, seu comportamento, como que o quadrinista transformou isso, adaptou, traduziu para a linguagem dos quadrinhos, para o visual da nossa maravilhosa linguagem dos quadrinhos. Essas intenções criativas de colocar expressões e impressões nesse menino que sentia muito, sofreu muito, narrou esse sofrimento, colocou toda a sua carga afetiva, emocional nessas impressões e como que ele foi expressando isso na ordem do exagero, do próprio conceito, né, do estilo expressionista. E identificar a partir dessas principais características narrativas, que são os nomes, os termos que eu escolhi para poder nortear essa avaliação do comportamento dele, como os afetos, a própria educação, a disciplina, as relações de poder ali naquele internato. Bom, o meu referencial teórico principal, eu vou beber na água do cinema, porque o cinema reúne a teorização perfeita para poder analisar a adaptação. A Linda Hutchell, ela é professora no Canadá, o livro dela é super difícil de encontrar para comprar, muito difícil. O Robert Stein também, ele tem uma crítica contundente, incisiva em relação aos conservadores que criticam a adaptação, que criticam e cobram a fidelidade, o conceito de fidelidade na obra adaptada. Por exemplo, como ele pesquisa cinema, ele é um teórico da adaptação do cinema, ele coloca que os críticos eles esperam algo rigoroso. Se esperar algo rigoroso, rigorosamente bem traduzido ao pé da letra, não vai funcionar, porque a literatura da palavra ela é uma linguagem, o audiovisual, o cinema é outra linguagem, então a adaptação é outra obra, é outra experiência, é outra leitura. Ela tem a sua própria vida, a sua própria linguagem. Então eu trago isso para a linguagem dos quadrinhos, para poder fazer essa interpretação das expressões que o personagem ganha aí com a linguagem. E uso o Eisner principalmente para poder me amparar na interpretação desses códigos visuais. A análise da obra, eu vou buscar a tradução da linguagem literária para a HQ. E para isso, a questão da passagem do tempo é fundamental, porque se eu vou analisar na adaptação a transformação desse personagem física e comportamental, praticamente impossível fugir da questão do tempo. O espaço é a escola, o que ele transita ali internamente tem a influência na modificação, mas é o tempo e não só a passagem da página, da folha, correr o dedo, a mão nos quadros, nos requadros, na página inteira, é perceber nas expressões faciais, nas expressões físicas, na emoção que é colocada nas reações que ele tem frente aos dissabores que ele vai vivendo e aos amores também, porque ele vai viver diversos afetos, ele é afetado o tempo inteiro. Então ele muda também o seu comportamento. Então a análise é como que foi feita essa adaptação.
e comentar essas características. As expressões físicas também de outros personagens que atravessam o próprio Sérgio, né, se são caricatas ou reais, como é uma narrativa impressionista, expressionista, de quem sentiu e expressa da forma exagerada. Então tem uma narrativa também caricata, né? E a própria expectativa versus realidade que o Sérgio vai vivenciar aí no colégio. Bom, na porta do colégio o pai dele já disse para ele: vais encontrar o mundo, coragem para a luta. Se seu pai te leva no primeiro dia de aula e no portão da escola fala para você coragem para a luta, você fica confuso. Seu pai está te deixando no exército ou ele está te deixando numa escola. Então, coragem para estudar, para se relacionar, para obedecer às regras, como? Não, não é um incentivo, é um alerta. É um alerta, e já é um alerta de perigo. Então ele tem esse semblante, que aqui em Minas a gente fala essa cara de marmota, que já entrega ingenuidade, despreparo para a vida, já entrega uma, uma expectativa cheia de interrogação e também com essa advertência, com também um certo medo. Então, quando ele quando ele chega na escola, o Quintanilha coloca em um único quadro, né, esse plano aberto, para mostrar também a magnitude da escola, o tamanho dele perto do pai. No quadrinho anterior já tinha um ângulo dele olhando para o pai. Esse ângulo já verticalizado já hierarquiza já a estatura e o relacionamento daqueles dois, né, pai e filho, filho e pai. Coragem para a luta. Muita expectativa, porque tudo que ele ouvia falar da escola era de disciplina, festa, uniformes lindos, negros, com botões dourados. Então ele vai com toda a expectativa. E na primeira expectativa, ele continua com a cara de marmota, principalmente quando ele encontra com a dona Emma, que é a mulher do diretor. Ela cuida das crianças quando alguma criança adoece ou então não viaja para casa de férias. E ela é encantadora, ela é uma balzaquiana, ela está na casa dos 30 anos e tem um erotismo dos meninos, dos alunos em relação a ela, a figura feminina, uma escola masculina que ainda tinha uma compreensão de lotação por gênero, né, separado por gênero, mesmo porque os meninos é quem mais estudavam naquele período. Então, ele fala do prazer de ser apresentado ao diretor e à matrícula. Que prazer que foi encontrar a dona Emma. Mas ele perdeu os cachinhos porque foi ordenado para ele cortar o cabelo, já tirou um pouco da inocência dele, ele fala de sentir a nudez na nuca e o vazio de ânimo, a solidão. O Quintanilha escolhe colocar ele num ângulo em que tem visão do pátio da escola, onde todos estão se divertindo ou não, e ele está observando ou não, porque a escola ela é marcada pela violência, né, pela hostilidade, pelo comportamento do colega, muitos são abusivos, então ele vivencia isso. A transformação do Sérgio, física e comportamental, está diretamente relacionada à hostilidade que ele vivencia. Puxa no cangote dele, ali no colarinho dele, se notar, tá de dia no primeiro quadro, cá no último embaixo, que já é um pouco mais panorâmico, já tem luzes dos postes acesas e caiu a noite. Então, o dia inteiro, um dia de luta, você vai encontrar o mundo, tenha coragem, precisa mesmo ter coragem, porque de dia, no primeiro intervalo do dia, já começa a implicância, o bullying, e finaliza com briga. Coragem, tem que ter coragem. Ele chama de chacota impertinente. E se você observar o quadro, quadro por quadro, o Quintanilha coloca que dá uma agonia você olhar, não é que impertinência, impertinência. Ele dorme desolado. No recreio, ele está olhando para todo mundo se divertindo ou não, porque tem aqueles que ficam brigando, implicando e bulinando o outro. E a solidão dele é um desalento, né? Tudo é difícil. A hora de dormir, na hora de levantar, tudo é difícil. E ele começa a pensar em desejar um protetor, que já tem uma conotação homossexual para a questão da proteção na escola. E ele continua brigando, ele tinha um afeto com esse personagem, o Bento, e o Bento, num dia, ele acorda e bate nele. Ou porque ele não correspondeu da forma como ele queria, mas ele chora. Ele chora porque ele está com raiva do mundo.
Porque o Ateneu, ele é uma metáfora da vida e do mundo, né? Eles tinham essa característica de tratar os espaços como metonímia da vida, como se fosse um microcosmo do mundo, né? Como o próprio Luiz Azevedo faz com o Cortiço, por exemplo. Então, ele chora de raiva, ele chora, a dor é maior. E ele começa, e aí tem a transformação. Já coloca a primeira imagem que tem lá na página, ele com essa cara de marmota, ele já está amadurecido. A expectativa, a realidade pegou ele. Ele apanha, mas ele também bate. Ele chora, mas ele também se ira. Ele tem ira. Então vai mostrando como que a criatura que ele era, e ele vai se despertando. O erotismo com Dona Emma, isso é alimentado. E o semblante dele já nesse quadro, nesse enquadramento, onde fala sobre as faces, que o cabelo dela cai sobre ele já está com um rosto tão mais amadurecido comparado com o em cima, essa cara de marmota, ele já vai perdendo. Então, basicamente, eu pretendo discutir na obra que uma adaptação é outra obra, é outra leitura, é outra experiência. Outra. Não é para diminuir nem aumentar. Não é isso, é outra experiência. Então, a proposta é discutir basicamente isso. Meu Deus, deu 15 minutos. Olá, eu sou Maiara Vitória, graduanda em Letras na Universidade Estadual de Minas Gerais, bolsista de iniciação científica pela FAPEMIG, e o trabalho que eu vou apresentar hoje tem por título O Ateneu, uma análise intersemiótica do silêncio como estratégia de autoria. Esse trabalho é um recorte teórico da pesquisa que realizo juntamente com meu professor e orientador Lucas Peter. O objetivo desse trabalho, como vocês podem ver nos slides aí preparados, é analisar comparativamente uma cena específica do quadrinho Ateneu, de Marcelo Quintanilha, com um romance homônimo de Raul Pompeia, destacando como o quadrinista utilizou a linguagem dos quadrinhos, principalmente aí o recurso do silêncio, para criar uma obra autoral. Sendo assim, o nosso objeto de estudo aqui, então, vai ser a problemática da autoria. E para isso nós vamos usar noções de obra e de autor, postuladas por Foucault, noções de campo, postuladas por Bourdieu, e noções de sistema semiótico, postuladas por Goestin Barbieri. Aqui na metodologia, eu apresento alguns outros pressupostos que foram muito relevantes para a elaboração dessa pesquisa. Porém, por causa do tempo que foi estabelecido para essa apresentação, eu não vou entrar muito em detalhes nesses pressupostos e vou deixar para detalhá-los melhor no artigo que será enviado à revista Nona Arte. Essa complexa tarefa assumida por Marcelo Quintanilha de adaptar um clássico para a linguagem em quadrinhos vai muito além da adição de imagens e palavras. Trata-se aqui de uma tradução intersemiótica, que nada mais é que a interpretação de signos verbais por meio de signos do sistema não verbais. De uma forma mais simples, é a transformação de uma obra de uma linguagem para outra. E é exatamente essa alteração de símbolos linguísticos que acarreta no diferentes níveis de leituras e faz o quadrinho se distanciar da narrativa literária. Como o próprio Marcelo Quintanilha disse, uma vez lida e obtida sua tradução inicial em sequências de quadrinhos, a história passou a ser minha propriedade. É fiel ao texto original, é uma adaptação livre e uma visão absolutamente pessoal também. Tudo ao mesmo tempo. A semiótica do Ateneu de Marcelo Quintanilha se revela por meio da combinação de signos visuais, verbais e não verbais, muito comuns da linguagem quadrinística. Eles são usados para transmitir a atmosfera e os elementos essenciais da história homônima de Raul Pompeia. Antes de analisarmos a cena escolhida, vamos explicar aqui um pouco mais sobre esses signos, que são conceitos importantes para a construção de autoria da obra. Os signos visuais são, como o próprio nome já diz, aqueles que utilizam imagens e elementos gráficos para transmitir informações que contribuem para a narrativa. Eles podem ser categorizados em dois diferentes tipos. Os signos icônicos ou figurados são representações visuais que têm uma semelhança direta ou icônica com o objeto ou conceito que está sendo apresentado. Ou seja, há uma correspondência visual entre a imagem e o seu significado.
Por exemplo, se eu quero representar uma maçã, eu vou fazer o desenho de uma maçã. Já os signos plásticos são signos visuais que têm uma expressividade plástica. Isso quer dizer, suas linhas, formas, cores e composição são utilizadas para transmitir informações, emoções e estabelecer um estilo visual. Esses signos podem ser estilizados, abstratos ou apresentar uma abordagem mais artística. Já os signos verbais são aqueles que utilizam palavras e textos para transmitir informações que contribuem para a narrativa. Dentre eles, destacam-se alguns. Os balões de falas, que são representações gráficas em forma de nuvens ou balões que contêm textos de falas ou pensamentos dos personagens. Os recordatórios são elementos visuais que transmitem informações adicionais por meio de texto, como pensamento, memórias, notas ou reflexões dos personagens. Já as onomatopeias são representações gráficas de sons por meio de palavras, letras ou símbolos visuais. Elas são usadas para descrever ações sonoras ou efeitos sonoros no mundo da história. Por último, as palavras intragéticas, que são aquelas palavras e textos que fazem parte do universo ficcional da história e são visíveis dentro das ilustrações. São aquelas palavras que a gente vê em placas, letreiros, rótulos, jornais e outros elementos visuais pertencentes ao ambiente da história. Os silêncios nos quadrinhos podem ocorrer nos quadros mudos, nos quadros silenciosos e nas calhas. Estes constituem aqueles que chamamos de signos não verbais. Através do seu uso, é possível criar momentos de pausa, contemplação e reflexão que permitem ao leitor uma imersão mais profunda na narrativa. Podemos concluir, então, que essa ferramenta do silêncio ela é muito poderosa para transmitir emoções, construir atmosferas e conduzir a narrativa de maneira mais sutil e autoral. Vamos falar agora um pouquinho sobre os quadros silenciosos. Esse tipo de quadro ele possui algumas características. As principais delas são a ausência total de balões, onomatopeias e recordatórios. A comunicação ocorre ali exclusivamente através dos elementos visuais presentes no quadro. Costuma apresentar uma natureza atemporal. Os enquadramentos mudos geralmente não possuem uma referência temporal específica. Como no exemplo mostrado aí no slide, vocês podem perceber que do primeiro quadro para o segundo não existe diferença temporal, é apenas um zoom na imagem que já estava sendo mostrada no outro quadro. Já do segundo quadro para o terceiro quadro, que está embaixo, existe aí uma diferença temporal. E é sempre importante a gente lembrar também que esse é um tipo de enquadramento que não diz, mas se faz dizer. E o que é isso? As imagens, as expressões faciais e as ações dos personagens ali são os elementos que fazem dizer, que permitem um leitor interpretar e deduzir como o que está sendo falado naqueles quadros compõe a narrativa. A fim de fazer a análise que propus ao início, e como exemplo de enquadramento silencioso, trago aqui uma sequência de 4 quadros referentes ao início do quadrinho, que recriam os primeiros parágrafos do romance. Ao analisarmos essa sequência de perto, podemos identificar que o segundo quadro é do tipo silencioso. Nele, o personagem Sérgio tem o centro do palco, e a sua linguagem corporal domina a cena. Aqui agora temos a parte do romance a qual a sequência de quadrinhos se refere. As partes que aparecem grifadas são aquelas que Marcelo Quintanilha optou por manter, e as que não estão grifadas foram aquelas que estão representadas por meio da linguagem visual no quadrinho. Não lerei aqui todo o trecho, mas resumidamente, nesse início nostálgico, Sérgio relembra as palavras do pai, destacando a diferença entre a proteção do ambiente familiar e a realidade do mundo exterior, mostrando como a inocência da infância é substituída pelas duras lições da vida. Ao voltarmos a analisar o texto do quadrinho, notamos que o enquadramento silencioso exprime em si só todos esses sentimentos por meio da linguagem visual. Ao optar pelo ângulo acima do nível dos olhos voltado para baixo, o autor nos fornece uma perspectiva emocional do personagem, permitindo assim uma conexão mais íntima entre o leitor e a história. O enquadramento mudo é um tipo de enquadramento que diz e faz dizer. Aqui não encontramos balões de falas ou onomatopeias, mas temos recordatários ou equivalentes. Esses recordatários desempenham um papel fundamental ao enriquecer a narrativa visual. Neles, podemos encontrar fragmentos de pensamentos narrativos ou reflexões internas dos personagens, proporcionando uma visão privilegiada do que está acontecendo por meio das palavras. Ou até mesmo, em algumas ocasiões, podemos encontrar histórias paralelas, onde temos uma história sendo contada verbalmente por meio dos recordatários e uma outra visualmente por meio das ilustrações nos quadros.
Essa técnica é massivamente usada para mostrar passagem de tempo, flashbacks ou visões em sequência não linear. Usando da anacronia ou disritmia tempo-espaciais, o quadrinista manipula o tempo e o espaço de suas histórias, quebrando a sequência tradicional dos eventos e desafiando as noções convencionais de cronologia e localização. Isso tudo faz a relação entre tempo e ação assumir uma dinâmica de alteridade, onde o tempo em que o comentário é feito difere do tempo em que a ação ocorre. Essa divergência temporal se destaca ainda mais devido à ausência de diálogos diretos, ressaltando a separação entre a narrativa dos recordatários e a ação representada visualmente. Isso cria uma tensão visual que amplifica a emoção e a profundidade da história, tornando assim o enquadramento mudo uma excelente ferramenta para os artistas transmitirem sentimentos, ideias e nuances sutis que ultrapassam as palavras faladas. Agora que sabemos a definição de quadros mudos, nessa sequência que apresento agora é evidente o seu uso. Quando a lemos, observamos que do segundo quadro em diante, a narrativa dos recordatários se dedica a contar o ponto de vista de Sérgio, ao mesmo tempo que a narrativa visual a exibe. Aqui temos, então, o trecho do romance ao qual os quadros se referem. Quando lemos, podemos observar que ambos, tanto o quadrinho quanto o romance, têm por principal objetivo nesta parte da história descrever a situação e o local que Sérgio se encontra. Todavia, por ser uma forma visual de expressão, o quadrinho ele vai enfatizar mais os elementos de maneira diferente, através da escolha das cores, dos ângulos e do estilo, entre outras características. Tu acaba por criar uma obra que permite que o leitor veja a cena com seus próprios olhos, a interprete através das expressões dos personagens e mergulhe nessa atmosfera desse momento ali de uma maneira mais direta. A partir dos conceitos que vimos aqui, podemos notar que a utilização da linguagem quadrinística por Marcelo Quintanilha concede à sua obra um caráter autoral, já que ao explorar os recursos visuais, verbais e não verbais específicos da linguagem dos quadrinhos, o autor cria um universo de possibilidades narrativas, onde palavras, imagens e silêncios se entrelaçam para contar a sua história. Por esse motivo, para finalizar, destacamos a importância de abordar os quadrinhos em sua própria linguagem e contexto, utilizando uma estrutura teórica e metodológica adequada para analisar a interação entre palavras e imagens, categorizando assim os quadrinhos como uma forma de expressão única, separada da literatura ou do cinema. Aqui apresenta a biografia utilizada para a elaboração desse trabalho. Ela também vai estar presente no artigo enviado à revista Nona Arte. E, por fim, agradeço a atenção de vocês e a oportunidade concedida de apresentar este trabalho.